Bom, continuando nosso estudo, pessoal, o tópico agora é ponto de inflexão e concavidade de uma função. Quando nós pensamos em ponto de inflexão, a gente tem que imaginar uma função nesse modelo aqui, ó. Vamos pensar uma situação como essa, como exemplo, tá? Para a gente poder tirar como exemplo, né? Então, nós temos aqui um gráfico, tá? Plano cartesiano aqui. E aí, então, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, e aqui um ponto chamado ponto de inflexão, que é o ponto justamente onde acontece a inversão da concavidade. Percebam aqui, ó, essa função, onde nós temos aqui a concavidade dela, que vem até nesse ponto, e a partir desse ponto ela muda, né, e acontece a inversão dessa concavidade de uma função f de x. Então, ponto de inflexão é justamente o momento em que a função inverte a sua concavidade, ok? Essa é a ideia, né, que nós temos aí. E como fazer para a gente calcular o ponto de inflexão? Então, eu peguei aqui alguns passos da forma como a gente vem fazendo, né? Então, inclusive até a Diva, né, no cálculo A, a Diva ela sugere, né, algum roteirinho para que vocês façam um cálculo. Então aqui, para determinar o ponto de inflexão de uma função polinomial, tá, pessoal? Então, pensando que a função seja polinomial, vamos fazer o seguinte. Então, primeiro, nós vamos calcular a derivada segunda, a derivada de ordem 2, como nós já vimos as derivadas de ordem superior, tá? No segundo passo é pegar a derivada de ordem 2 e igualar a zero, para poder encontrar o ponto de inflexão, tá? Então, igualando a derivada segunda a zero, nós encontramos, então, o ponto de inflexão. E aí, o terceiro, a gente vai fazer esse gráfico aqui, colocar o ponto ou os pontos de inflexão que tiverem, tá? Pode ter mais de um ponto. E aí, então, a gente vai estabelecer um valor antecessor e um sucessor em relação a esse ponto de inflexão, para verificar se está sendo crescente ou decrescente, tá? O quarto passo é verificar, né, pegar esses valores, o antecessor ou não, e o sucessor, e aplicar na segunda derivada e verificar se o resultado for maior que zero, a concavidade é para cima, carinha feliz aqui, né? Se aplicando o sucessor ou antecessor na segunda derivada e o resultado for menor que zero, então a concavidade é para cima. Então, aplicando na segunda derivada o antecessor e o sucessor, né, e se o resultado for igual a zero, então a concavidade é para baixo. Se o resultado for menor que zero, a concavidade é para cima. Tá? Então, esse é o roteirinho aí para a gente estar calculando o ponto de inflexão, beleza? Continuando então, pessoal. Aqui eu peguei vamos pegar um exemplo, né? Dessa função. Vou pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, nós vamos pensar o seguinte, ó. Olha só. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Calcular. O ponto de inflexão. Calcular o ponto de inflexão e esboçar o gráfico da função
o gráfico da função f de x igual. F de x igual. Vamos pegar aquela função anterior do ponto crítico. 3x na quarta mais 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Nós vamos pegar ela porque daí a gente aproveita, né, os pontos de máximo e mínimo e já faz o cálculo. Bom, beleza, tá aí a função. Agora, o que nós faremos, né? Então, no primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Bom, para eu encontrar a função de segunda ordem, primeiro eu tenho que encontrar a função de primeira ordem. Então, eu vou derivar essa função aqui. Então, vai ficar f de x, f' de x, né? Igual 4 vezes 3, 12x ao cubo, mais 3 vezes 4, 12x ao quadrado, menos 2 vezes 12, 24x, né? E a derivada de 16 é zero. Beleza. Então, tá aí. Essa é a derivada de primeira ordem. Agora, gente, vem o primeiro passo. Então, o primeiro passo que é você calcular a derivada de ordem 2, a derivada de segunda ordem. Tá? Então, como que nós fazemos? Da maneira como nós vimos no vídeo anterior. Então, nós fazemos o quê? Vamos derivar essa derivada aqui, né? Então, 3 vezes 12, 36. Fica, então, 36x ao quadrado. Mais 2 vezes 12, 24x. Menos a derivada de x é 1. Então, aqui fica 24. Beleza? Tá aí. Ok. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa segunda derivada aqui, que é o segundo passo, e nós vamos igualar a zero. Então, fica assim, 36x ao quadrado mais 24x menos 24. Tudo isso igual a zero. E aí nós fazemos o seguinte, reduzimos ela, né? Então, podemos ver que todos esses termos aqui são divisíveis por 12. Então, eu divido todo mundo por 12, como nós fizemos anteriormente. Está aqui. E aí, então, nós temos aqui, ó, 36 por 12 é 3, então fica 3x quadrado mais 2x menos 2 igual a zero. Beleza. Agora, vamos resolver. Bom, pessoal, aqui é uma equação de segundo grau. O que nós vamos fazer? Pode utilizar Bhaskara ou soma o produto, o que você achar que fica mais prático. As raízes dessa função aqui, no caso, é quem? As raízes dessa função, no caso, é o ponto crítico, né? Então, o ponto crítico não, perdão, o ponto de inflexão. Então, aqui nós temos o x, vamos colocar o x1, que é a raiz, que é aproximadamente 0,55, tá? Isso é um valor aproximado, tá, pessoal? E o x2, no caso, é menos 1,2. Então, tá aí as duas raízes. Beleza. Então, tá aqui. Encontramos, né? Esses são os dois pontos de inflexão que nós encontramos.
Agora o que nós vamos fazer? O próximo passo, que é o terceiro, é fazer aquele gráfico, né? Colocamos aqui o eixo X, né? Colocamos aqui o ponto de inflexão, no caso aqui é menos 1,2 e aqui é 0,55. Beleza. E agora, né? O que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar, tá? E vamos verificar aqui. Um antecessor e o sucessor de menos 1,2 e um antecessor e o sucessor de 0,55. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar valores fáceis, né? Então o antecessor de menos 1,2, vamos pegar aqui o número menos 2, o número inteiro, bem tranquilo, né? E o sucessor de menos 1,2, que é anterior a, que é o antecessor de 0,55, nós podemos pegar aqui o zero, que está entre esses dois, né? O zero já pode ser o antecessor de 0,55. Agora o que eu faço agora é estabelecer aqui o sucessor de 0,55. Um número inteiro aqui bem tranquilo para se trabalhar, tá aí. E agora o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer o quarto passo. O quarto passo, no caso aqui, o que é? O quarto passo ele consiste em vocês pegarem, né? Nós pegarmos aqui os pontos que nós estabelecemos aqui e aplicar na segunda derivada, tá? Então nós pegamos aqui, ó, menos 2, 0 e 1 e substituímos para verificar, né, a concavidade, né, da função. Então, tá aqui, quarto passo, né, a função, a segunda derivada é f de x igual a 36x ao quadrado mais 24x menos 24, ok? Agora vamos substituir. Então, para x igual a menos 2, fica assim, ó, menos 2, que é esse ponto aqui, né, igual 36 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 2x. Opa, perdão, aqui é menos 2, né? Aqui na verdade é 24, ó, falta de atenção minha aqui. Aqui é 24, tá, pessoal? Então, ó, fica assim, menos 2 igual 36 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 24 que multiplica menos 2, né, menos 24. Então, esse resultado aqui é resolvendo 36, menos 2 ao quadrado é 4, né? Mais 24 positivo vezes menos 2, né? Fica menos 48, menos 24. Então, resolvendo isso daqui, essa continha aí, nós temos aí o resultado 72, tá? Bom, o que podemos dizer sobre esse resultado? Que ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, o que nós vimos lá na regrinha, né? Na regrinha, se ele for maior que zero, ó, a concavidade é para cima. Então, carinha feliz. Né? Carinha feliz. Beleza? Agora, o próximo.
Para f duas linhas, quando x é zero, ó, aqui é zero, tá? Então, substituo igual 36 que multiplica zero ao quadrado mais 24 que multiplica zero menos 24. Gente, aqui zerou todo mundo, sobrou quem? Sobrou 24, né? Então, f duas linhas, quando o x é zero, o resultado é menos 24. E aí, negativo, o que diz a regrinha lá? Se pegarmos aqui o sucessor ou antecessor de um ponto de inflexão e for menor que zero, então a concavidade é para cima. Então vamos colocar aqui, né? Para a gente não esquecer, ó, menor que zero, carinha triste, né? Ó. Tá? E aí nós vamos fazer o próximo, que no caso é f duas linhas de quem? De 1 agora, né, pessoal? Então, substituo no lugar de x, coloco 1. Fica, então, 36 vezes 1 ao quadrado mais 24, que multiplica 1, menos 24. Então, f duas linhas, quando x é igual a 1, resolvendo 36, 1 ao quadrado é 1, né? Então, aqui dá 36, 36 mais 24, 60, 60 menos 24, 36, né? 36, pessoal, é positivo, maior que zero. Então, se é positivo, segundo a regrinha que nós vimos, quando o número é maior que zero, concavidade para baixo, carinha feliz. Então, aqui nós temos aqui, ó, e a carinha aqui ficou pequenininha. Tá. Bom, aqui então vamos fazer o seguinte, ó, para a gente não esquecer, no menos 2 nós temos, né, quando x é menos 2 nós temos carinha feliz, concavidade para cima. Quando é zero, é negativo, menor que zero, concavidade para baixo. Carinha triste. E aqui, quando é maior que zero, carinha feliz. Tá aí. Beleza, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a função, certo? Nós vamos pegar a função. E na função, pessoal, nós vamos aplicar o ponto crítico. O ponto de inflexão. Então, esse cara aqui, no caso, é o ponto de inflexão. Beleza? Então, esse é o ponto de inflexão. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer aqui mesmo, né? Acho que tem espaço aí. Olha só. Então, vou passar aqui uma reta para a gente ficar um pouquinho mais organizado. E aí nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar a função, que é f de x, né? Que é igual a 36, tá? 36, que 36? Estou olhando aqui, né? Na verdade é essa função que eu tenho que pegar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, eu vou colocar em outra folha, porque senão vai acabar, o espaço não vai ser suficiente. Então nós temos aqui, vamos lá, pegando aqui, ó, f de x igual a 3
x à quarta mais 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 16, pessoal. Mais 16. Tá, essa é a função. Quais são os pontos críticos, os pontos de inflexão? Os pontos de inflexão, tem aqui, nós vimos, que é o primeiro, que nós consideramos 0,55, né? E o segundo aqui, menos 1,2, tá? Para ficar, como que se diz,